Estamos de volta com o Apura, o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi sancionado no final de 2019. E agora eu, com 7 especialistas, estamos olhando para esse pacote de regras e novas maneiras de lidar com corrupção, crimes hediondos, para tentar inibir a criminalidade. Quem traz o assunto desse bloco é Vinícius Lima. Diga. Anderson, o tema deste bloco é um dos mais polêmicos do pacote anticrime. Você sabe o que significa excludente de ilicitude? Não? Então nós vamos acompanhar nessa matéria agora um pouquinho sobre esse assunto. Um dos pontos mais polêmicos do pacote anticrime foi o excludente de ilicitude. Atualmente, não há crime quando o agente de segurança pratica o fato por necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, com o mesmo só respondendo pelo excesso doloso ou culposo. Na proposta prevista pelo ministro Sérgio Moro, o juiz poderia reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso ocorresse por excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Porém, durante a tramitação do projeto, essa proposta acabou sendo derrubada. Apesar disso, a tendência é de que o assunto torne aos noticiários, com o governo voltando a abordar o tema para que a proposta seja aceita no futuro. Para falar sobre esse tema polêmico, fazer o nosso segundo sorteio, será o doutor Rodrigo Mondego, ele que é procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rio de Janeiro. A descrição do senhor é tão grande que quase não coube ali no sorteio, na ficha do sorteio. Doutor Rodrigo, já existe um parecer jurídico que o agente de segurança ele pode agir em legítima defesa. Ele pode, de certa forma, tentar impedir com que algum bandido saia correndo e fuja. Por que, então, retirar o excludente de ilicitude de um pacote como o anticrime? Então, o direito à legítima defesa é de todos, inclusive dos policiais, que devem preservar o seu bem maior, que é a vida, né? Então, a legítima defesa já é garantida aos agentes públicos, é garantida a toda a sociedade de maneira geral, e principalmente para os agentes públicos que colocam sua vida em risco diariamente por conta do seu ofício, né? Mas a excludente de ilicitude possibilitaria um aumento ainda maior do número de, que a gente chama de mortes em decorrência de intervenção policial. Ano passado, no Rio de Janeiro, a gente bateu o recorde nesse sentido. Nunca a polícia se matou tanto quanto ano passado. E eu duvido que a gente procurando aí na rua, alguém se sinta mais seguro do que era antes. Então, não garante a segurança e morre mais gente. Se esse projeto de lei tivesse sido executado, o policial militar que matou a menina Agatha Félix seria inocentado porque foi uma surpresa. Ele vê 2 pessoas numa moto que ele acreditou estarem armados, mesmo todas as testemunhas dizendo que não estavam armados, né? Então, isso possibilitaria ainda um aumento ainda maior da letalidade policial, que não garante um aumento melhor da segurança pública de maneira geral e que cada vez mais mata inocentes que não têm relação alguma com crimes. Então, ainda bem que essa parte da lei não foi à frente e não foi aprovada. Concorda, doutor Júlio César? Em parte eu concordo, porque o Código Penal de Processo Penal já prevê aí as vantagens para os agentes da segurança pública de defesa. Como se você estiver frente a uma pessoa cometendo um crime, colocando em risco a vida de um terceiro, você pode usar os meios necessários que te dispor e ceifar a vida daquela pessoa. E você vai ser autuado, porque é um crime que aconteceu de morte, mas fatalmente vai ser absolvido pela defesa que você praticou. E o agente público ele tem o dever de fazer isso. Uhum. O que se reclama, o que o pessoal diz é quanto à quantidade de disparos efetuados, contra a violência em excesso, mas você observa que se uma pessoa partir para te agredir com uma faca, para te ferir com uma faca, e você tiver com a arma, você talvez terá que descarregar todo o carregador da sua arma contra aquela pessoa, porque se ela chegar perto de você, está arriscado você morrer antes dela. Então, esse excludente aí seria o excesso, facilitaria algumas coisas. E a polícia, ela cumpre o papel dela
para defender a sociedade, tudo que for para defender a sociedade que for útil, acho que é sempre bem-vindo. Infelizmente não foi aprovado, eu também aplaudo, porque a gente tem que caminhar de acordo com a lei. Deixa eu perguntar ao Edvan, você é um detetive, trabalha tentando encontrar as respostas e pode se deparar com uma situação dessas que você tem que se defender. Como um policial, não existe no projeto, no pacote, algo que exclua essa ilicitude, essa ação dele em se opor ou se defender de maneira talvez dolosa, até para se defender, porque ele tem... Aí eu gostaria até que o policial Júlio César me corrija se eu estiver errado. Ele tem que impedir de forma que seja equilibrada com aquele agressor. Mas existe também o juiz de garantias. Será que se nós tivéssemos a ilicitude, a excludente ilicitude no projeto, já que tem um juiz de garantias, não seria um melhor equilíbrio? Sim, à medida que um juiz de garantia, os 2 juízes julgando o caso, seria um gasto a mais para a máquina pública. Uhum. Mas quanto valeria esse outro juiz? Deixa eu jogar para a doutora Fabíola. Eu mantenho o excludente de ilicitude, mas tenho o juiz de garantias. Não posso ter os 2? Eu concordo, eu acho que poderia ter os 2, sim. Eu era a favor, sou a favor até hoje que se fosse mantida. Não para aumentar a quantidade de mortes de inocentes no meio da rua, mas também, eu vou falar para um lado particular, advogo para muitos policiais, e a gente vê que isso não é aplicado. A gente arrasta um policial preso 6 anos para chegar lá na frente ser reconhecido a legítima defesa. Arrasta um policial preso anos para chegar lá na frente ele ser absolvido. Então, tendo 2 juízes, o de garantia e o juiz que vai comandar a ação, e fosse mantida a exclusão, poderia ser olhado por, na verdade, não por 3 óticas, então, por 2, teriam 3, porque no final, se a gente está falando de morte, ele ainda vai ter um conselho de sentença, se ele for lá na frente. Vão ter 7 jurados julgando ele. Uhum. Então, acho que seria válido ser mantido. Assim, uma opinião um pouco particular e, como dito, bastante polêmica, mas eu concordo, porque quando morre o inocente, é fácil, você recolhe a arma da polícia, você não recolhe a arma do tráfico para você analisar de onde veio a balística. E muitas das vezes, a gente se surpreende com coisas falhas e que lá na frente a gente vai comprovar que aquela balística estava errada. Então, eu acredito que poderia continuar assim. Doutor Rodrigo? Então, o que deveria acontecer é ter uma estrutura para a Polícia Civil fiscalizar, pelo menos, a questão da balística, aí, ter uma estrutura melhor para poder ter uma investigação e apurar, de fato, desde o início, quem foi que cometeu aquele crime de fato, né? Mas se o policial está agindo em legítima defesa, é total direito dele, nesse sentido. Então, você criar uma possibilidade a mais dele poder matar de maneira impune, né? Porque nada mais é do que isso, a excludente de ilicitude, você possibilita a matança de inocentes e não de bandidos. O que a doutora coloca, e eu entendo e também acho que é uma questão muito, muito crítica da nossa justiça, né? Porque o advogado ele tem que cumprir os prazos, né? O cliente tem que cumprir os prazos e muitas vezes o judiciário não cumpre os prazos que está na lei lá para eles cumprirem. De repente, esse policial que foi preso injustamente durante 6 anos, se o nosso judiciário não tivesse tantas férias, tantos benefícios que nem muitos juízes, infelizmente, têm mais do que qualquer conjunto da população, se eles trabalhassem mais e tivessem mais possibilidade de estrutura, inclusive, para poder pegar ainda mais processos e correr com os processos mais, esse policial não estaria 6 anos preso de maneira injusta, né? Até porque não só esse policial está preso de maneira injusta. Diversas outras pessoas, de diversas outras profissões, muitas vezes são presas e só 6 anos depois se comprova a inocência delas. Por quê? Porque o judiciário não trabalha com a celeridade que a sociedade necessita e exige, né? Doutora Fabíola. Só para fazer uma complementação do doutor Rodrigo, porque a lei é para todos, a aplicação tem que ser igual, o princípio de isonomia, mas para o policial militar ela não é. Para o policial civil ele não é. Quando ele falha numa situação dessa, ele é punido mais severamente do que o cidadão comum, porque ele sabe manusear uma arma, ele tem treinamento, ele tem preparação. Então, a punição dele acaba sendo um pouco mais exagerada, porque a gente vê como punição,
do que uma pessoa comum. A legítima defesa é para todos, concordo, mas eu acredito que ajudaria um pouco o trabalho da polícia, sim, porque conforme tiveram tantos inocentes mortos, ano passado também tiveram muitos policiais mortos, que os crimes não foram desvendados e os autores não apareceram até hoje. Sabia do Leonardo, você faz um trabalho social também com jovens. E como você encara essa excludente de licitude ter sido retirado do pacote anticrime, né, no dia a dia desses jovens que você lida? Eu penso que foi algo positivo, porque se já há a possibilidade da legítima defesa ou algo semelhante a isso para as pessoas que cometem equívocos, eu acho que abre uma possibilidade muito grande com excludente de ilicitude da distorção dos fatos por parte de quem cometeu a agressão contra outro cidadão. Porque a partir do momento que a pessoa tiver a convicção da gravidade da atitude que ela cometeu contra outra pessoa, ela pode simplesmente mudar a ótica que ela tem sobre a própria atitude que ela cometeu, assim distorcendo os fatos para que ela tenha um desfecho diferente na pena que vai ser aplicado sobre ela. Então, eu vejo que para as pessoas as quais eu vivencio no meu dia a dia, isso foi algo positivo para que se tenha uma visão mais justa dos acontecimentos como foram de fato. Cristiane Postigo, você lida com um grupo, você é responsável pelas mulheres que vencem, um grupo que aconselha, orienta e apoia mulheres do Rio de Janeiro, embora seja um grupo nacional. Na sua opinião, esse acréscimo de excluir uma postura do policial que pode parecer por legítima defesa, mas isso pode abrir uma brecha, como nossos convidados já pontuaram também, para cometer algum excesso. Na sua opinião, isso é voltar a algo mais humano para termos uma responsabilidade maior? E você acha que isso vai funcionar? Bom, Anderson, já que eu gostei muito dessa pergunta, isso vai funcionar. A gente trabalha no grupo das mulheres que vencem com o princípio da prevenção. Então, como é um pacote anticrime, claro, se abordou as leis para poder chegar e se ter uma punição, né, maior, de fato, acabar com várias lacunas que permitiam, né, deixava a coisa meio que rolar um pouco à solta, era essa a sensação, pelo menos como sociedade, que nós tínhamos, mas eu acho que não basta apenas se trabalhar a punição. É necessário que a gente consiga enxergar lacunas na sociedade que vão trazendo a uma desmoralização, uma desconstrução da estrutura da pessoa. Então, nós trabalhamos com mulheres, conscientizando essas mulheres a necessidade que elas têm de fortalecimento na educação, de insistência na construção do indivíduo, né? Porque se nós temos... E nós trabalhamos com mulheres desde de classes mais altas, mas a maioria delas são pessoas de classes baixas que passam com as maiores dificuldades. Então, creio que pode vir, né? É um assunto que traz polêmica, trouxe, né? Tanto que o presidente, né, vetou esse ponto, mas eu acho que nós precisamos olhar como sociedade mais a fundo essa questão da prevenção do crime, né? Eu falo isso porque, como repórter de várias novelas da vida real, eu já fiz entrevista com várias pessoas que estavam envolvidas no tráfico, chegaram a ter, assim, livramentos através de orações dos seus familiares e hoje se tornaram cidadãos de bem e conseguiram se recuperar, né? E não chegaram a passar pela prisão, por mais que tivessem cometido delitos e ali confessaram, né, no momento ali da entrevista, se bem que não era um interrogatório. Então, a gente percebe também que é necessário, aproveito agora que talvez seja o meu único momento de falar hoje aqui, que a gente não foque apenas só no pacote anticrime, que a gente não foque apenas nas leis, nos advogados, né, em todo os judiciários, agentes penitenciários, policiais militares, mas que se haja uma convocação de toda a sociedade para abraçar, porque o pacote anticrime ele é um primeiro passo, mas ele precisa ir além e todos nós precisamos trabalhar em prol disso, seja de uma maneira ou outra, porque eu digo que às vezes a gente, por exemplo, passa na rua, nos pedem alguma ajuda e muitas vezes a gente ignora e segue adiante.
E eu não sei qual vai ser o próximo passo daquela pessoa, né? Então, muitas vezes, a gente joga as responsabilidades, claro, para aqueles que têm essa função na sociedade, porém a gente se omite, eu acho que como sociedade, de uma maneira que nós precisamos parar e repensar o nosso papel como sociedade. Ok. Deixa eu jogar agora uma bomba para o Pedro. Esse trecho da exclusão de licitude foi derrubada pela Câmara, né? Mas, na sua opinião, foi derrubada pela Câmara por uma questão popular das pessoas quererem se sentir mais seguras? Então, a Câmara dos Deputados derruba isso, ganhando um pouco de favoritismo? Eu acho que, por mais que existam muitas coisas boas com o pacote de crime, também ele sofreu bastantes alterações, muitas coisas eu questiono a própria aplicabilidade e realmente vetar o estudante de licitude realmente gerou um apelo à população, de um grande setor da população, sobre esse projeto. Eu também gostaria de fazer uma pergunta, que temos aqui policial, procuradora da OAB, uma advogada, sobre como é feito o inquérito, como é feita a investigação no caso de força excessiva, se é uma coisa interna da polícia ou se é uma coisa pública. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Você está adiantando aí? Desculpa. Você está... Não, mas nós, como falei antes da nossa gravação, Vinícius e eu estamos aqui de forma totalmente imparcial. A gente não pode tender para nenhum dos lados, né? Se é a favor ou contra. A questão é que o pacote anticrime, ele alcança toda a sociedade. Por isso, nós trouxemos aqui 7 pessoas diferentes, profissionais de áreas completamente distintas, para poder fazer uma releitura de como o pacote anticrime pode contribuir com a nossa sociedade. No próximo bloco, a gente vai vir com esse assunto que o Pedro já adiantou, mas é daqui a pouquinho. Eu volto já.